Vamos trazer agora os arquivos aqui para dentro. Tá? O primeiro arquivo que eu vou trazer é o arquivo de pedologia. Então, dentro da sua pasta mapa solos, tem aqueles pastinhas vetoriais, tem a pastinha classe solos. Você vai procurar o arquivo que chama p_area.shp. Você vai clicar nele, segurar, arrastar até o QGIS e vai soltar. Tá? Você vai ver que ele vai abrir aqui um mapa do Brasil, né? Com muitas linhas, né, indecifráveis. Na verdade, aqui são polígonos, e esses polígonos eles guardam a característica do solo. Tá? Então, se a gente vir aqui com o botão direito, abrir tabela de atributos, a gente vai ver todos os atributos disponíveis. Tá? Esse D1 aqui é só um número para fazer a identificação. Tá? Aqui a gente tem aqueles códigos que eu mostrei lá no outro vídeo, né? E aqui a gente tem o código símbolo, né? Que é o tipo de solo. Tá? Então, por exemplo, neossolo começa com a letra R. Litólico é a letra L. Eutrófico é a letra E. Então, todo neossolo litólico eutrófico, ele vai ser RLE. Tá? Nesse padrão aqui, ó. Letra maiúscula, letra minúscula. Claro que existem outros tipos de solos. Aqui, por exemplo, o neossolo. Quando ele passa a ser flúvico, por exemplo, muda a letrinha para Y, tá? E aqui a gente tem outras informações a respeito disso, tá? Então aqui ele é distrófico, então ele mudou o código dele aqui, tá? Se a gente olhar aqui para a legenda, ele tem a mesma coisa, tá? Só que aqui ele tem o que? A descrição textual do que é o símbolo. E isso é muito importante na hora de construir a legenda, né? Imagina decorar todos esses símbolos aqui, né? Todas essas siglas aqui. Não dá de decorar. Então aqui a gente tem a ordem, né? A ordem é o nível mais elevado, o primeiro nível de classificação do solo. Então, neossolo, latossolo, plitossolo, né? Gleissolo. Então a gente tem aqui um monte, né? A subordem é o segundo nível, né? Litólico, quartzo, amarelo, argilúvico. Então por aí vai. E aqui o grande grupo e os subgrupos, tá? Tem outras informações? Tem, né? Então se a gente pegar aqui, por exemplo, a textura, né, que a gente pode ver lá se ela é arenosa média, né, arenosa média argilosa. No caso aqui a gente tem um tipo que não foi discriminado, né, está indiscriminada. Tem características do tipo do horizonte A, dados sobre erosão, né? E aí vai, tá? A questão de pedregosidade. Tem várias informações a respeito disso, né? O tipo de relevo, se é relevo ondulado, suave ondulado. A gente vai ver um pouquinho mais sobre relevo lá na frente. Tá? Mas a tabela de atributos é muito grande, tem muitos dados e a gente nem vai mexer com eles, né? O que vai interessar para a gente aqui nesse primeiro momento é essa da legenda, tá? Que é muito importante, e também depois a gente vai procurar identificar e calcular áreas. Tá? Então aqui o mais importante é o tipo dos solos por enquanto. Tá? Então vamos fechar aqui. A gente já tinha aprendido a fazer a classificação, né? Então vou dar um zoom aqui, selecionei a ferramenta de zoom, lupinha com maisinho, vou dar um zoom bem aqui. Vou dar mais um zoom um pouquinho maior para detalhar mais. Aqui, ó. Ótimo, né? A gente não consegue entender nada, eu não tenho a menor ideia de onde é essa área. Mas a gente poderia vir aqui, por exemplo, e colocar aqui com o botão direito, propriedades, e escolher aqui o tipo de forma que a gente iria classificar ele. Então a gente pode vir aqui em categorizado, né, escolher qual que é o campo que eu quero categorizar. Eu vou pegar aqui o campo ordem, né, vou deixar no sistema randômico de cor e vou mandar classificar. Ele veio aqui, ó, pegou todos os meus tipos de solo, tá? E fez a classificação, tá? Então ele aponta aqui o vermelhinho como afloramento rochoso, né? Porque ele não é um solo, né? Então eu tenho todos aqui. Posso aplicar e vou dar um OK para ver como é que ficou. Olha lá, ele coloriu, né? Só que aqui eu não tenho uma ideia muito clara do que está acontecendo, né? Porque eu estou vendo só esse pedacinho, nem sei onde é que é. Então aqui, ó, a gente pode ver que toda essa área em azul escuro é argissolo, tá? Essa corzinha, esse verde mais brilhante, é plintossolo, tá? E aí o vermelho, esse rosinha aqui, ó, vertissolo, e aí a gente consegue dar um detalhamento para os tipos de solos. É fácil fazer isso? Muito fácil. Só que existe um padrão de cor, eu não havia comentado com vocês na vez passada,
tá? Então vamos abrir aqui o site da Embrapa, né? Manual, Sistema Brasileiro, Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, tá aqui nesse primeiro link aqui, né? Eu já deixei o link lá para vocês. E aí lá no finalzinho ele tem um sistema de padronização de cores para ser utilizado, tá? Deixa eu achar ele aqui. Aqui, passa um pouquinho. Então ele funciona assim, ó. Existem cores padronizadas, são 3 sistemas, tá? RGB, CMYK e HSV, tá? São sistemas diferentes para você que você chega no final de conta no mesmo quantidade de cores, tá? Mas são sistemas diferentes de você apresentar isso. O mais comum para a gente é o RGB, né? Em alguns casos a gente usa o CMYK. Tá? Mas quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com a parte de processamento digital de imagem, o HSV é muito importante, né? Facilita muito a nossa vida. Então aqui, ó, a gente tem aqui, ó, para dar essa cor, né, que é um rosa, que vai ser utilizado para a caracterização do argissolo, tá? No nível categórico 2, então o argissolo brumo acinzentado, a gente vai usar no canal vermelho 255, no canal verde 200 e no canal azul a gente vai usar 250. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Tá? Então, esses aqui são os valores que cada uma dessas bandas vai representar. Se fosse fazer isso manualmente lá no QGIS, é possível? É possível, né? Mas dá muito trabalho e aí existem algumas formas de você fazer com que isso já fique padronizado. Tá? Esse aqui é para o segundo nível categórico, né? Agora, se eu quisesse pegar para o primeiro nível categórico, né? Ou seja, só para aquelas classes de solos lá, a gente teria esses aqui. Tá? Então, mas a ideia é a mesma, tá? Só muda os padrões de cores. Tá? Então é isso aqui que a gente vai utilizar. Só que a gente já tem isso pronto, né? Aquele simbologia que a gente baixou, ele traz tudo isso aqui pronto. A gente vai só aprender a aplicar então. Tá? Como é que eu faço para aplicar? Eu vou vir aqui com o botão direito em cima da classe. Vamos lá, subir aqui em cima de novo. Vou vir aqui com o botão direito, propriedades. Não vou me preocupar aqui com o que está escrito aqui. Eu vou vir aqui em estilo, aqui embaixo, carregar estilo. Ele vai falar de onde você quer carregar. A gente quer carregar do arquivo. Nesses 3 pontinhos. Vou vir aqui em vetoriais, simbologia. E aqui eu tenho a opção de escolher pela ordem. Tá? Vou colocar primeiro pela ordem. Vou colocar em abrir. Vou deixar como está. Ele vai aplicar para todas as características que a gente tem possíveis de simbologia, propriedades. E vou carregar estilo. Carreguei estilo. Observe que ele mudou aqui, ó, para um sistema baseado em regra, onde ele coloca aqui, ó, se for leg ordem igual a argissolo, tá? Que é a legenda de ordem igual a argissolo, ele vai colorir dessa cor e vai colocar esse nome. Tá? Então é isso que ele fez. Vou colocar em aplicar, ok, vamos dar uma olhada. Olha lá, ele mudou muito o meu sistema de cores. Tá? Se eu clicar aqui no maisinho, eu consigo ver aqui o que a gente tem. Tá? Então aqui, por exemplo, esse aqui também parecendo um argissolo, né? Esse mais amarelo aqui parece um latossolo, né? E aí, claro que depois a gente consegue ver, ó, esse aqui é esse podossolo, então eu consigo verificar. E o azulzinho aqui, o que será que é esse azulzinho? Corpo d'água continental, tá? Então a gente está no interior do Brasil, então isso aqui é um rio que está passando aqui, lagoas, então eu consigo ver esse nível de detalhamento. Tá? Mas ainda não é esse que eu quero aplicar. Tá? Então eu vou clicar aqui, botão direito, propriedades, estilo, carregar estilo, do arquivo, vou selecionar aqui, ó, P do legenda 3. Tá? Cliquei, abrir, carregar estilo. Olha lá, veja que ele já mudou muito, né? Então já colocou aqui todas as categorias. Vou aplicar, vou dar OK. Então agora aqui ele mudou muito, tá? Eu tenho todas as minhas classes até o 3º nível de classificação. Tá? Se eu quiser vir da área, botão direito, aproximar para a camada, ele vai pegar e vai demorar um pouquinho para renderizar toda a imagem do Brasil, é mais pesado, tá? Mas por enquanto é isso.
No próximo vídeo a gente vai carregar o shape do Brasil e vamos fazer alguns recortes. Tá? Até daqui um pouco.